Olá! Sejam muito bem-vindos! Hoje, a gente vai embarcar numa viagem para um dos ecossistemas mais antigos e, olha, mais únicos do planeta, e que fica bem aqui no Brasil. Vamos juntos desvendar os segredos de um lugar onde o topo da montanha parece uma praia. Bom, vamos lá. O nosso roteiro de hoje é quase uma investigação. Primeiro, a gente vai encarar o tal do enigma da paisagem. Depois, vamos entender o que foi esse escudo proibido lá da época do Brasil colônia. Em seguida, a gente volta ainda mais no tempo para conhecer os guardiões originais da Terra, descobre o segredo do coração de quartzo que molda tudo por lá e, para fechar, a gente vê que tipo de vida incrível consegue nascer da pura rocha. Vamos nessa! Então a nossa história começa com um baita mistério. Um cenário que, à primeira vista, simplesmente não faz sentido. E a pergunta que não quer calar é exatamente essa. Por que o chão lá no alto dessas montanhas parece uma praia? Pensa bem, uma areia branquinha, a centenas de metros de altitude, é uma coisa que parece totalmente fora de lugar, não é? As características de lá são bem peculiares. Um chão de areia clara, uma vegetação toda baixa, retorcida, mas muito resistente. É como se fosse uma paisagem congelada no tempo, sabe? E a resposta para esse enigma todo envolve uma história de milhões de anos e também um segredo que a coroa portuguesa guardava às 7 chaves. E é aí que entra a nossa primeira pista. Uma decisão histórica, lá do passado, que acabou tendo uma consequência que ninguém imaginava. Por muito tempo, essa região era conhecida como os Sertões do Leste, e por um motivo bem específico, ela foi, de propósito, mantida isolada. Era literalmente uma zona proibida pela coroa portuguesa. Para entender bem, o negócio era o seguinte. De um lado, a gente tinha as rotas oficiais da Estrada Real, o Caminho Velho, o Caminho Novo. Aquilo ali fervilhava de gente, ouro passando, cidades crescendo. Do outro lado, os Sertões do Leste, o oposto completo. A coroa proibiu a abertura de estradas e a ocupação da área para evitar o contrabando de ouro. E o que aconteceu? Essa proibição, esse isolamento forçado, funcionou como um escudo que acabou preservando esse bioma de um jeito quase intocado. Mas muito antes dos colonizadores chegarem com suas proibições, essa terra já tinha seus donos. Então, vamos ter que voltar ainda mais no tempo. Antes de qualquer explorador europeu, esse era o domínio do povo Puri. Eles foram os verdadeiros e os primeiros guardiões dessas montanhas. Eles viveram aqui por séculos, nos vales mais profundos e lá no alto das serras. Eles entendiam como ninguém os ciclos das águas, os segredos das pedras. E essa herança deles está viva até hoje, está cravada na região, em cidades que a gente conhece como Lima Duarte, Rio Preto e Juiz de Fora. Ok, já falamos de história, dos povos originários. Agora chegou a hora de ir para o coração científico do mistério. É o momento de entender a geologia que define absolutamente tudo que a gente vê por lá. O nome técnico desse ecossistema é campo rupestre. Basicamente, é um ambiente de altitude, com muita rocha aparecendo, um solo de areia e uma vegetação que é, assim, especialista em sobrevivência. E nesse lugar, especificamente, tudo se forma sobre uma rocha-mãe, o quartzito. E é aqui que o quebra-cabeça se resolve. A resposta para o nosso enigma está nesse processo. A base da montanha é essa rocha antiga, o quartzito. Agora imagina a ação implacável do tempo. Milhões de anos de vento, sol, chuva, batendo sem parar nessa rocha. Ela vai se quebrando, se desfazendo em grãos minúsculos. E depois de muito, mas muito tempo mesmo, o quartzito se transforma naquela areia fina e branca que cobre o topo da montanha. A praia na montanha é, na verdade, a própria montanha se desfazendo. Incrível, né? Beleza, o mistério da areia está resolvido. Mas aí, claro, vem outra pergunta. Como é que a vida consegue brotar e florescer nesse mundo de cristal? E aqui está o grande paradoxo do lugar. Esse solo de areia é extremamente pobre em nutrientes. Praticamente não tem comida para as plantas ali. Só que mesmo assim, ele sustenta uma variedade de vida que é impressionante de tão resiliente. É o reino de plantas muito únicas. Temos as candeias, com aquelas folhas prateadas que brilham no sol, o capim-gordura e a famosa fruta de lobo, entre tantas outras. É uma flora super especializada em sobreviver nessas condições. E não dá para esquecer das águas, que talvez sejam o detalhe mais icônico de todos. Elas são ricas em matéria orgânica e nos minerais que vêm da rocha, e por isso ganham esse tom de âmbar, que lembra um chá. A citação aqui descreve perfeitamente.
Parecem guaranás gelados saindo direto da montanha. É a imagem perfeita. Então, o que acontece quando a história humana e a geologia de milhões de anos se encontram de um jeito tão espetacular? Bom, o resultado é este lugar. O que temos aqui é uma verdadeira viagem no tempo, preservada quase que por um acidente da nossa história. Por isso, explorar os campos rupestres é muito mais do que só fazer uma trilha. É uma experiência que conecta a natureza, geologia e cultura de uma forma totalmente única. E isso tudo deixa uma reflexão final, não é? Quantas outras paisagens por aí guardam segredos da história, preservadas não por um grande plano, mas pelo simples acaso? A resposta, quem sabe, pode estar na próxima trilha que a gente fizer.